Então, do Colégio Estadual do Paraná, estamos aí produzindo mais um videozinho sobre trabalho e energia. Então, neste pequeno vídeo nós vamos querer caminhar um pouquinho mais sobre o conceito de trabalho, agora com a força aplicada obliquamente ao deslocamento, né? E vamos tentar aí mostrar como determinar o trabalho realizado e, claro, a transferência de energia para um objeto cuja força esteja aplicada. Então vamos começar aí recordando o que a gente já fez antes, beleza? Então começamos aí a nossa apresentação, a tela aí do logo do Colégio Estadual do Paraná. E o assunto, claro, trabalho e energia, como já tínhamos comentado no início, né? Vamos recordar aí algumas coisas que a gente já viu, mas é bom recordar antes de começar. Primeiro, né, que é trabalho? Trabalho é energia que é transferida para um objeto ou de um objeto para outro através de uma força, né, que atua sobre o mesmo. Né? Então tem a ver com energia transferida. A gente mostrou no último vídeo que a gente fez que trabalho pode ser calculado pela força vezes o deslocamento. Tá lá? Aí a expressãozinha, trabalho representado pela força da F, força e deslocamento D. Tá? A unidade de trabalho é a mesma unidade de energia. É o já que nós estamos falando de transferência de energia. Outra coisa que a gente viu é que uma força realiza trabalho somente se ela provocar deslocamento. Isso aí até pela expressãozinha já dá para perceber, né? Se o deslocamento for zero, então o trabalho uma força só transfere energia para um corpo se ela provocar deslocamento. Né? Nós mostramos através daquele videozinho das rampas que a gente viu que o trabalho realizado por uma força independe do caminho que ele segue. Quer dizer, ela depende simplesmente do ponto inicial e do ponto final. Né? Qual o caminho realizado pelo objeto durante a realização do trabalho não é independente. Outra coisa, um tipo de energia que a gente já trabalhou ali, já mostramos, né? É a energia associada ao movimento, é a energia cinética. Mostramos aí que a energia cinética é dada por essa expressãozinha que está aqui no slide, né? K igual a meio de mv ao quadrado, onde K representa para nós a energia cinética, m é massa e v é a velocidade. Tá? Então, pessoal, sobre o comentário anterior, da tela anterior, duas observações aí que devemos fazer. Olha só. A primeira, que existe vários tipos de energia, calor, sonora, luminosa, existe nuclear e assim por diante. Então, o que nós estamos comentando sobre força provocar deslocamento ali, nós estamos nos referindo à energia mecânica, energia cinética. Mais tarde nós falaremos sobre a energia potencial também, tá bom? O segundo comentário é que quando nós falamos que o trabalho independe do caminho, isso é verdade desde que as forças sejam conservativas. Tá? Só essa observação. A questão de forças conservativas e forças dissipativas, faremos mais tarde aí um pequeno comentário, um pequeno vídeo comentando sobre essas duas forças. Tá tranquilo? Então vamos um pouquinho mais para frente. Importante que a gente não comentou ainda, mas vamos comentar agora, é o seguinte. A energia transferida para o objeto corresponde a um trabalho positivo. Né? Se você aplica uma força sobre um objeto, provoca um deslocamento, este objeto armazena, transferida energia para esse objeto, o trabalho realizado será positivo. Neste caso, a energia cinética do objeto aumenta, aumentando a sua velocidade, claro. Né? Esse trabalho é chamado de trabalho motor, olha aí, ó, tá? Então, aumentou a energia cinética, nós teremos aí um trabalho motor. Tá? Nós já representamos aqui trabalho maior que zero, quer dizer, trabalho positivo. Agora,
Se um objeto transfere energia para outro, ele diminui a energia dele, né? A energia transferida de um objeto para outro corresponde a um trabalho negativo, né? W menor que zero. É chamado de trabalho resistente. Neste caso, a energia do objeto, a energia cinética do objeto diminui, né? Uma força que realiza um trabalho resistente bastante e que não dá para tirar, é bastante comum aí, é a força de atrito, né? A força de atrito, ela sempre realiza um trabalho resistente, ela está sempre se opondo ao movimento, né? Então, o trabalho realizado pela força de atrito é um trabalho resistente, portanto, ele é um trabalho negativo, certo? Então, uma nova observação aqui que temos que fazer é o seguinte, veja só, quando nós falamos em força de atrito, em geral ela se opõe ao movimento, deslizamento de um objeto qualquer, né? A tendência é que ela produza uma diminuição da velocidade. Mas assim como uma tarefinha, a gente nem sempre isso vai acontecer. Com uma tarefinha, a gente vai deixar para vocês dar uma pesquisada em uma ou duas situações onde o atrito ajuda a colocar em movimento um objeto ou um corpo. Em vez de ela diminuir a velocidade, ela tende a fazer com que o corpo aumente a velocidade, né? A gente colocou a palavra geral, mas às vezes pode ser que isso não seja verdade, tá bom? Continuando. Veja, pessoal, até agora nós trabalhamos sempre com a força aplicada sobre o objeto, provocando um deslocamento. Sempre força e deslocamento estão na mesma direção. Então, é esse caso. Eu tenho objeto apoiado sobre, por exemplo, um piso horizontal, eu aplico uma força, né? Aí, essa força provoca um deslocamento. Perceba que a força e o deslocamento, no meu exemplo aqui, são horizontais. No caso, os dois estão para o sentido para a direita, né? É possível ter, por exemplo, a força de atrito aplicada, que vai ter, né, com certeza, que vai ser horizontal também, só que para a esquerda, né? Mas, enfim, o importante é que a direção das duas, da força e do deslocamento, é a mesma. É o que a gente tem trabalhado até agora. A pergunta que nós podemos fazer, como ficaria o trabalho se a força aplicada sobre o objeto for oblíqua ao deslocamento? Como assim? Olha só. Você tem aí o objeto, tem aí o apoio dele, e eu aplico uma força. Perceba que ela não é uma força horizontal nem vertical, ela está oblíqua, né? E essa força, provoca um deslocamento. Percebe que o deslocamento aqui é horizontal e a força não o é. Tá vendo? Olha só, eu coloquei aqui, ó, que a força forma um certo ângulo com a horizontal aqui, que é a direção do deslocamento, né? Como é que fica o trabalho neste caso? Neste caso. Bom, para a gente tentar visualizar isto, nós montamos aí um pequeno vídeo bem simples, de material de baixo custo, tentando visualizar como é que fica a questão desta força aplicada obliquamente ao deslocamento. Então vamos dar uma olhada nesse videozinho. Então o que nós vamos precisar aqui, o que nós vamos utilizar para fazer a nossa observação é uma mola. Eu vou usar essa molinha. Você, possivelmente, se não tiver em casa e quiser reproduzir isso, tenta fazer com elastiquinho. Né? Veja, qual que é a ideia da mola? É simplesmente você observar que se você aplica uma força maior, a mola fica mais tendida. Veja que os gominhos ficam mais separadas. Uma força menor, elas ficam mais próximas. Então, só queremos observar força maior, força menor. Aqui, ó, o elastiquinho, a ideia é a mesma, né? Olha lá, eu fiz duas marquinhas, estão separadas, está sem esticar. Se eu aplicar uma força, elas separam. Quanto maior a força, mais separado fica. Menor a força, menor separado fica. Beleza? Vou usar este carrinho de brinquedo, aonde eu acoplei um transferidor. Tá aí, ó. Dei um jeitinho, prendi um transferidor aqui, perceba que não é nada sofisticado.
Para que serve o transferidor? Para eu medir ângulos com a horizontal, né? Por isso que eu coloquei aqui, é para eu ter mais ou menos aqui uma ideia de alguns ângulos. Eu vou tentar fazer com 3 ângulos. O primeiro 0 graus, que é paralelo ao deslocamento, 30 graus com deslocamento, 60 graus com horizontal. O meu deslocamento será na horizontal, portanto, na vertical não me interessa. Para isso, para que o deslocamento na vertical não venha a ocorrer, eu vou colocar umas massinhas aqui, uns pesos, né, sobre o carrinho. Tá aí, ó. Esses pesos, na verdade, são plumos aí de pedreiro que eu tinha em casa, peguei e coloquei aqui. Beleza? Então, vamos fazer isso. Vamos começar aí a ideia. Então, eu vou enganchar. Primeiro, vou verificar a força, como fica distendida a mola quando eu puxo na horizontal. Colocar em movimento o carrinho. É claro que ao colocar em movimento o carrinho e fica distendido a mola, eu exerço uma força. Né? Vamos ver novamente aqui, ó. Ó. Com uma velocidade razoavelmente constante. Então, tá aí. Daqui a pouco voltamos o vídeo e analisamos como é que ficou estendido isso. Agora, olha só, eu vou colocar aqui o meu 30 graus, está mais ou menos aqui, não precisa ser perfeito. Eu vou puxar o carrinho, colocaria em movimento, agora com um ângulo de 30 graus com a horizontal, que me interessa, deslocamento na horizontal, eu vou puxar. Perceba que agora a mola está ficando mais estendida ainda e eu coloquei, então, a força para 30 graus maior. Por fim, vamos tirar aí a prova dos 9. Vou enganchar novamente e puxar com um ângulo de 60 graus. O 60 está mais ou menos aqui. Perceba que eu falo mais ou menos porque é só uma questão qualitativa. Nós queremos fazer algumas observações. E olha lá. A mola ficou bem distendida, né? Beleza? Então, fizemos em 3 situações e agora vamos analisar o nosso vídeo e verificar aonde for força maior, força menor e tirar algumas conclusões disso. Né? Vamos voltar lá para os nossos slides. Então, depois de vermos o vídeo, vou fazer algumas análises aqui sobre o que a gente verificou ali, do que nós conseguimos enxergar ali. Então, aí, analisando as 3 situações que nós vimos no vídeo, a primeira situação é essa onde nós colocamos aqui a mola puxando paralelamente ao deslocamento. Lembrem do vídeo que da esquerda para a direita, nós estamos puxando para a direita aqui, exercendo uma força. O ângulo de 0 graus indica exatamente a força sendo aplicada paralelamente ao deslocamento aqui. Né? Então, você percebe que tem uma força, só dá uma olhadinha na mola, analisa um pouquinho, ela está um pouco esticada, ela chega a estar até meio envergadinha aqui. A mola está um pouco esticada. A segunda situação, nós tentamos colocar aqui, ó, perto de, dá para perceber, perto aí de 30 graus, está mais em 25, né? Este ângulo aqui com a horizontal. Veja que eu aumentei o ângulo com o deslocamento aqui, a mola ficou um pouco mais esticada. Os gominhos da mola ficaram um pouco mais separados. Né? Então a força aplicada aí em relação à primeira é um pouco maior. Né? A terceira situação, tentamos colocar um ângulo perto de 60 graus lá, dá para ver pelo nosso transferidor, e percebe aqui nitidamente a mola ficou bem esticadinha. Né? Então é onde nós exercemos a maior força. Então aí, comparando as 3 situações, quanto maior o ângulo aqui, ó, maior a força que nós temos que aplicar para conseguir mover, deslocar o nosso objeto. No caso, era o nosso carrinho aqui na horizontal, que é o que nos interessa agora. Né? Então a conclusão é essa, né? Quanto maior o ângulo que a força faz com a direção do deslocamento,
mais intenso deve ser o valor dessa força para que ocorra o deslocamento. Né? Olha lá, como é que nós vamos calcular o trabalho aqui? Veja, eu peguei a última situação aqui. Então eu tenho meu deslocamento da esquerda para a direita na horizontal, não me interessa na vertical, né? E aqui, ó, estamos exercendo uma força através da mola aqui. Eu vou representar essa força por esse vetor aqui em amarelo, vou chamar de F, né? Percebe o seguinte, a hora que eu puxo aqui, exerço uma força, ocorre um deslocamento para a direita, que eu estou representando por esse outro vetor azul aqui. Olhe bem, não é 100% dessa força F que está produzindo esse deslocamento, é só uma parte, né? Só a parte que está na horizontal. Eu vou chamar aqui de Fx, coloquei esse vetorzinho vermelho, que é a porcentagem, a parte, a quantidade da força F que realmente faz o deslocamento. E o restante? Bom, o restante tende a querer levantar o carrinho. Essa força aqui já não nos interessa, essa parte não nos interessa. Qual que interessa? Essa daqui. Lembrando vocês, uma força para realizar trabalho tem que provocar o deslocamento. Qual força está produzindo o deslocamento? É o Fx. O Fy está 90 graus aqui, ele não está produzindo o deslocamento que nos interessa. Então o trabalho será calculado através dessa força Fx vezes o valor do deslocamento que nos interessa, o quanto o carrinho andou. Só que tem o seguinte, perceba o seguinte, qual é a força que nós conhecemos? Nós conhecemos a força F, é ela que nós medimos com o dinamômetro. No caso aqui nós acabamos não fazendo essa medida, mas é ela que nós vamos conhecer. Isso aqui nós não conhecemos, nós não sabemos, né? Então nós vamos ter que determinar o valor desse Fx aqui, tá? Para fazer isso, vamos retornar lá no nosso recordar lá do nosso 9º ano o triângulo retângulo, a trigonometria no triângulo retângulo. Então, aqui é um triângulo retângulo aqui, né? O ângulo reto está aqui, ó. O maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa, está aqui, ó. Né? Aí nós temos, além do ângulo de 90 graus, nós temos dois ângulos agudos, um aqui em cima e outro aqui embaixo. Eu vou pegar esse aqui na horizontal, aqui mais formando um ângulo, a hipotenusa com a horizontal, um ângulo θ. Em relação a este ângulo θ, o lado oposto do triângulo ao ângulo θ é chamado de cateto oposto. Aquele lado que faz parte do ângulo aqui, ó, faz parte que é adjacente ao ângulo, nós chamamos de cateto adjacente. E aqui nós definimos, o pessoal da matemática lá, nós não vamos trabalhar, vamos fazer uso dessa ferramenta matemática aqui na física. Eles definem aí as relações trigonométricas. Olha lá. Primeiro é o seno. O seno é definido como o cateto oposto, que eu fiz só CO, né, eu abreviei, dividido pela hipotenusa. Então eu pego este lado do triângulo e divido pela hipotenusa, eu tenho o valor do seno deste ângulo aqui. O cosseno do ângulo é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E uma terceira, bastante conhecida também, é a tangente, que seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É o suficiente para a gente, não vamos estudar mais sobre isso, é o suficiente para a gente conseguir trabalhar um pouquinho em física nessa nossa questão aqui de trabalho. Vamos voltar aí para a física. Então nós temos o nosso corpo, que eu representei por esse retângulo azul, uma força F aplicada sobre ele, provocando um deslocamento na horizontal. Veja que eu coloquei aqui, ó, a direção pontilhadinha na horizontal aqui e tal. Essa força F tem um certo ângulo reta com horizontal. Quem vai provocar o deslocamento, já mostramos para vocês, é essa parte, essa porcentagem em amarelo da força F, Fx.
Por desencargo aí de consciência, a gente coloca também o Fy, mas percebe que essa força aqui tende a levantar, provocar um deslocamento na vertical, que não é a base de estudo nosso, certo? Voltando, olha só, vê se vocês conseguem enxergar um triângulo retângulo aqui, ó. Olha, força F, Fx e, claro, este lado, que seria também o Fy. Então tem um triângulo retângulo aqui, ó. E percebe que o Fx é adjacente ao ângulo aqui, e o F seria a nossa hipotenusa. Então, se ele é adjacente, para a gente calcular o Fx, conhecendo o ângulo e a força F, basta a gente usar a ideia do cosseno. O cosseno de um ângulo é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O adjacente é o Fx, a hipotenusa é o F. Né? O que me interessa? O Fx. O que eu conheço? F e o cosseno do ângulo é tabelado, tiramos lá da matemática. Ou seja, se eu pegar este F que está dividindo aqui e passar para o outro lado multiplicando, eu consigo calcular o nosso Fx. Eu sei que Fx daí passa a ser F vezes cosseno de θ. Tranquilo? Então, a expressão geral do cálculo do trabalho, como é que fica? Olha só. Para qualquer ângulo, mostramos que o trabalho é força vezes deslocamento. Nos slides anteriores, mostramos que quem está realizando o trabalho é o Fx. Então, Fx vezes o deslocamento ao trabalho. Acontece que o Fx é F cosseno de θ. Então, o que nós fazemos? Substituímos. Pegamos o F cosseno de θ e colocamos na expressão de cima. Tiramos o Fx e colocamos F cosseno de θ. Demos uma ajeitadinha e observamos aqui a expressão geral para o cálculo do trabalho. Tá? F vezes força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo com o deslocamento. Vamos fazer um exercíciozinho? Olha lá. Aqui nós tiramos lá do graph da página 88. Né? Imagina alguém arrastando um carrinho conforme a figura. Já mostra a figura. Se nosso amigo arrastar a carroça com força de 100 newtons por 20 metros com 3 ângulos diferentes, 60 graus, 70 graus e 80 graus. Então está aqui o nosso amigo puxando aqui, ó, a força para cá, né? Formando com horizontal com o deslocamento 60 graus, em outra situação 70, numa terceira situação 80 graus. Tem algumas perguntas. Perceba que aqui do lado tem uma tabela, né? Ele te dá o ângulo, por exemplo, ângulo de 20 graus. Qual é o cosseno de 20 graus? 0,94. Ângulos de 80 graus. Qual é o cosseno de 80 graus? 0,17. E assim por diante. Então, o que o problema é? É determinar o trabalho realizado nas 3 situações. Eu vou fazer a continha apenas para o ângulo de 60 graus, vou deixar para vocês os 70 e 80 graus. Item B, qual a porcentagem da força que realiza o trabalho? Então, lá vai. Vamos à resolução. Alguns dados. Primeiro, os dados. Né? O que o problema nos fornece? Primeiro, a força aplicada é de 100 newtons. O deslocamento produzido foi de 20 metros e que o ângulo que essa força de 100 newtons forma com o deslocamento é de 60 graus. O que nós conhecemos também é que para calcular o trabalho, nós precisamos força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Temos tudo ali, né? Temos o valor da força, temos o valor do deslocamento e temos o ângulo. Então, substituímos o valor, está lá, 100 vezes cosseno de θ. Vamos até a tabelinha, 100 vezes 20, 2000. Na tabelinha, observamos que cosseno de 60 graus equivale a 0,5. É um número, tá? É um número. Fazendo a multiplicação, está aí 1000 joules. Ocorreu aí. Foi o trabalho realizado. Foi a energia transferida para a carroça para ela se movimentar durante 20 metros. Beleza? Agora, qual a porcentagem da força que realizou o trabalho? Perceba lá que o cosseno de 60 graus é 0,5. O número decimal 0,5 pode ser escrito em fração. Olha lá. 0,5 é a mesma coisa que 50 dividido por 100.
50 por 100, 50 por cento. Tá certo? Veja bem, pessoal, essas relações trigonométricas, elas nos dão porcentagens, na verdade, né? É muito comum, por exemplo, na construção civil, quando alguém quer fazer, por exemplo, a tubulação de esgoto, é bastante comum o pedreiro falar: não, a queda aqui é de 3%, de 5%, de 1%. Ele está se referindo, na verdade, à tangente, né? Ele não sabe disso, mas está. Ou um carpinteiro está fazendo telhado e compra uma telha e ele diz: não, tem que ter 20% de caída, de queda para esse telhado, para essa telha dar certo. Então, 20%. O que é esse 20%? É a tangente ali que ele tem de um ângulo e que, na verdade, ele não sabe que é tangente, mas pela experiência dele, ele tira lá 50%. 20% e assim por diante. Né? Então, essas relações trigonométricas nos dão porcentagem do quanto, tá certo? No caso aqui, está pedindo a porcentagem do quanto por cento a força realizou o trabalho. Né? Então, o cosseno de 60 graus nos diz que deu 50%. Beleza? Então, assim, tem exercícios lá. O professor de vocês vai propor exercícios sobre o assunto. E assim, o importante que temos que comentar aqui é que quando a gente se refere à porcentagem, quando falamos no exemplo anterior, foi resolvido ali, nós estamos nos referindo à quantidade de energia transferida, uma quantidade de trabalho realizado pela força, e não na intensidade da força que provocou o deslocamento. Aqui, da maneira como foi colocado, pode ser que fique a impressão de que se Fx é 50% de F, então os outros 50% que falta é Fy. Vamos tomar um cuidado muito grande, porque, na verdade, nós teremos aí uma soma de vetores, já que força é vetores. Então, só lembrando vocês que numa soma vetorial eu tenho um vetor Fx, no nosso caso é o que provocou o deslocamento. Somando com o vetor Fy, na vertical aqui, o resultado, veja, terminou Fx, começa Fy aqui, né? O resultado vai me nos dar aí, no nosso caso, a força F. Veja que forma um polígono, bastante interessante, e por isso essa regra da poligonal é o triângulo retângulo. Tá? Quando somamos forças, então fazemos uma soma de vetores, já comentamos. Quer dizer, que além da intensidade do valor dela, nós adicionamos também a direção e o sentido. No nosso caso, como temos aí um triângulo retângulo, para a gente determinar a intensidade da força vetorial, utilizamos aí o já conhecidíssimo teorema de Pitágoras, né? Então vai dar aí F ao quadrado é igual a Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Então, daí chegamos ao final de mais um videozinho. Só vamos dar uma olhada nas referências nossas aí.